Do ano. Agora, nós estamos na unidade 4. O conteúdo estudado será sobre o ciclo da água. É um conteúdo que vocês já estudaram lá no ensino fundamental 1, ok? E nós iremos aprender aqui também sobre como ocorrem alguns fenômenos naturais, a formação das nuvens, do orvalho e da geada. Nós sabemos, né, que o estado físico que ocorre com a água são quais, né? A fusão, a solidificação, a vaporização, a condensação e a sublimação. E nós iremos estudar cada uma delas agora, ok? Na página 348 aí, fala sobre a fusão, né? Ó. O que é a fusão? É a passagem de uma substância do estado sólido. O que é o estado sólido? É aquele que tem forma, tá? Para o estado líquido. Só você lembrar da água jorrando na torneira, tá? O que acontece, né? Quando o aumento da temperatura faz com que essa substância absorva o calor do ambiente. Então, a temperatura em que acontece a fusão é chamada de ponto de fusão. Olha um exemplo aqui, ó, da fusão do gelo. A fusão, tá, da água é 0 graus Celsius. É a escala que nós utilizamos aqui no Brasil, ok? Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Vocês irão utilizar isso daqui no jogo rápido da página seguinte, tá? E o gelo, tá? Ele tem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Então, se o gelo ele fica exposto a algum aumento da temperatura, ou, né, em um ambiente com temperatura de 0 graus ou mais, ele absorve o calor e o que acontece? Ele irá descongelar. É o que mostra a imagem aqui, ó. Primeiro tem a fusão, ok? Em 0 graus. Aí ele vai o que, ó? Ocorrendo o descongelamento até ele ir do estado sólido para o estado líquido, ok? Esse daí é o ponto de fusão, é a fusão, ok? A era do degelo, né? O que é isso, a era do degelo? Vocês já estudaram comigo. O que acontece nessa época em que vivemos, né? Devido ao aquecimento global, está ocorrendo degelo em diversas regiões do planeta, ok? Mas como assim, professora? Vamos para a página seguinte, página 349. O que é o aquecimento global, né? É um fenômeno natural que ocorre na Terra, tá? Em determinadas épocas, né? Do período geológico. Porém, nos últimos séculos, devido, né, às últimas décadas, devido, o que está acontecendo para aumentar a temperatura? O que está acontecendo para aumentar esse derretimento dos gelos, né? Devido ao quê? Além, né, do aquecimento decorrente dos raios solares, nós, os seres humanos, né, estamos mudando essa temperatura de vida no planeta. Através do quê? Na emissão de gases poluentes, que é o monóxido de carbono, dióxido de carbono, o metano. Então, o que acontece? Aumenta a temperatura, principalmente na superfície, e ocorre o quê? O degelo, tá vendo? Tem um exemplo aqui, ó, do urso, né, de urso polar. Eles são os principais alvos, né, do seu habitat natural. Eles estão perdendo o seu local de moradia devido ao quê? Ao degelo, ok? E acontece nas regiões do Ártico e Antártida, ok? Se enquanto nós não mudarmos, né, as nossas atitudes dia após dia, o que acontece? Quem sofrerá, além de nós seres humanos, os animais. Então, temos que ter o quê? Consciência, tudo bem? Aí quem mora em regiões costeiras, litorâneas, devido a esse degelo, eles podem até perder a moradia, ok? Aí tem um jogo rápido aqui, né? Ó. Identifique a mudança do estado físico da água que ocorre o derretimento, das geleiras. E explique como e por que essa mudança de estado acontece. Vocês já sabem, né, que o degelo ocorre na fusão. Por quê, né? Como e por que essa mudança desse estado físico
ocorre devido ao aumento da temperatura? Aí vocês já sabem. E o 2, daqui também tá fácil. No momento da fusão do gelo, até que ele derreta totalmente, a água resultante do degelo mantém a temperatura. A professora acabou de falar. Será que vocês conseguem? Eu acho que sim, hein? Vamos lá para a próxima página. A outra mudança do estado físico é a solidificação. É super simples. O que é a solidificação, né? É a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido, ok? Essa solidificação, ela acontece, né, quando tem diminuição da temperatura. Ela faz com que vai fazendo, né, com que a substância perca calor para o ambiente. Então, a temperatura em que ocorre essa solidificação é chamada de ponto de solidificação. E esse ponto, né, de solidificação da água é de 0 graus. Só quando a gente, um exemplo assim, né, quando nós colocamos água líquida no freezer, ela vai congelar a partir de 0 graus, ok? Por quê, professora? O volume desses líquidos, ele diminui quando são congelados. Mas o que acontece com a água é diferente, né? Porque o seu volume aumenta. Isso acontece devido ao estado sólido, onde as moléculas que a professora ensinou lá na unidade anterior, elas compõem, né, a água, se agrupam em forma de anéis e deixam o quê? Espaços entre elas. Aí já fala aqui no jogo rápido, né? Observe a imagem. Tem uma garrafa com líquido congelado, né? Porque essas garrafas fechadas e cheias de líquido, elas estouram. Quem já fez isso aí no freezer da mãe, né? Quando elas ficam muito tempo no freezer. A água, né, ao se solidificar, ela aumenta de volume. Porque as suas moléculas, elas se agrupam. Que a professora acabou de explicar, ó. Elas deixam espaço entre elas, né? E isso faz com que a água na forma sólida, né, de gelo, ocupe maior espaço dentro dessa garrafa. O que acontece? Ela pressiona as paredes internas da garrafa e ocorre o quê? O rompimento. É por isso. A professora já ajudou, hein? Agora, temos aqui, ó, a vaporização no final da página 350. O que é a vaporização, né? É a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Nossa, essa daqui tá fácil, ó. E tem 3 maneiras, tá, de que ocorre essa vaporização. É por evaporação, ebulição ou calefação. Vocês, nossa, que nome difícil, professora. Mas é super fácil. E são atitudes que nós percebemos no nosso dia a dia. Vamos para a próxima página, ó. Aqui na página 351 tem um exemplo de evaporação, né? A evaporação é um tipo de vaporização lenta e natural. Um exemplo, né? Quando a mãe de vocês, a avó, ela coloca uma roupa molhada e ela seca naturalmente lá no varal. O que acontece? A natureza, né? Que também, através dos raios solares, faz com que, bem lento e natural, dependendo também do local, tá? E a alta temperatura e o vento, eles aumentam essa taxa de evaporação, né? Quanto maior for a superfície for exposta, mais rápida será o quê? A evaporação. Aí tem aqui, ó, o exemplo das camisetas, né? Secando aí. Um outro estado físico aqui da vaporização é a ebulição. A ebulição, o que é, né? É uma forma mais rápida que a evaporação. Por quê? Porque durante a ebulição, as moléculas de água elas se agitam mais vigorosamente, com mais energia, com mais força, por causa do aquecimento. Por exemplo, a água que ferve lá na chaleira para fazer o cafezinho, o chá, é um exemplo de ebulição. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius ao nível do mar, tá? Onde a pressão atmosférica, lembra que a gente aprendeu no nível do mar? É 0 lá na pressão a nível do mar, tá? Porém, em locais acima do nível do mar, tem menor pressão atmosférica, né? Como nas montanhas e cidades maiores, né? Com maiores altitudes. O ponto de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius.
Só a gente observar a imagem aqui, ó. Campos do Jordão, altitude, né, alto, a temperatura na ebulição da água é de 95 graus Celsius. Em São Paulo, a temperatura de ebulição da água é de 97 graus Celsius, né? Quando a água ela começa a ferver, ela está em 97 graus Celsius. E já lá no Rio de Janeiro, ó, a temperatura da ebulição é nos 100 graus Celsius, porque está no mesmo nível do mar, ok? Aí, ó, tem a calefação. O que é a calefação, né? Isso aqui é super fácil também, só o nome que é um pouquinho complicado, né? A calefação é a vaporização quando muito intensa, rápida e imediata. Vocês já colocaram numa chapa ou numa panela quando a água faz tss? Já fizeram isso com um pingo de água que cai sobre uma chapa ou uma panela superaquecida, principalmente na frigideira? É quando uma pequena quantidade de líquido ela entra em contato com uma superfície muito quente, que é a temperatura de ebulição, tá? Que é acima de 100 graus Celsius. Aí ocorre essa calefação, ok? Aí na próxima página, temos um exemplo, né, da calefação numa chapa quente, né? Rapidinho ela evapora, né? Nós temos o outro jogo rápido aqui. Vocês terão que observar as imagens para poder responder. A água evapora mais rápido no copo ou no prato? Essa daí tá fácil, hein? E que tipo de mudança de estado físico ocorre com a água nesse caso? É evaporização do tipo quê? Vamos pensar um pouquinho. Na próxima página, fala sobre a condensação ou liquefação. Isso aqui é super fácil, tá? O que é, né? É a passagem de água do estado gasoso para o estado líquido. É só você lembrar quando nós tomamos banho, né? Bem quentinho assim, o espelho ou box assim, eles não ficam com gotinhas, né? Gotículas de água. É isso, ó. Quando passa do estado gasoso para o estado líquido, ok? Forma também através o que ocorre na natureza, né? A formação das nuvens, das neblinas, dos orvalhos. Nós iremos aprender isso aqui um pouquinho mais para frente, ok? Aí nós temos a sublimação. O que é a sublimação, né? É a passagem de uma substância do estado sólido, né, que tem forma, para o gasoso, ou inverso, sem passar pelo estado líquido. Então, é muito rápido, tá? Ó, o que fala? Em regiões de climas muito frios, com temperaturas abaixo de zero, é comum essa transformação de neve ou de gelo em vapor d'água. É um exemplo, ok? Aí, aqui, ó, revendo as mudanças do estado físico da água. Tem um esquema que resume, né, as mudanças do estado físico da água. Isso aqui vocês já aprenderam, né? Ok? Temos a vaporização, estado gasoso, a condensação, estado líquido, solidificação, o sólido, a fusão, ok? E a sublimação, que ela não passa pelo estado líquido. Agora, nós iremos para a página 354, né? Continua a explicação. O que é a solidificação? O que é a fusão, a vaporização e a condensação? Aí, ó, solidificação, com a diminuição da temperatura, a água passa do estado líquido para o estado sólido. O que é a fusão? Com o aumento da temperatura, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Vaporização, com o aumento da temperatura, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação, com a diminuição da temperatura, a água passa do estado gasoso para o estado líquido. Isso daqui é muito importante vocês gravarem, ok? Aqui tem um assunto que eu gosto muito de falar sobre o ciclo da água na natureza. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que pelo menos uma gotinha de água que nós já tomamos, né, bebemos, que nós já encostou na gente, já encostou em um dinossauro? Vocês sabem o porquê? Devido ao ciclo da água, ok? É um fator, né, que a água ela passa continuamente, né, de um estado físico para o outro. Ele forma que um ciclo constante. Por isso que nós já encostamos
algum momento que um dinossauro encostou em alguma gotinha de água, essa mesma gotinha de água nós já encostamos também. Por quê? Devido ao ciclo hidrológico ou ciclo da água na natureza. E é muito fácil, né? Tá vendo? Ó, tem a energia do sol, ela evapora toda essa água de um rio, represa, do oceano, forma o quê? Evaporou, formou, condensou, né? Formaram as nuvens. Essas nuvens carregadas, tem uma hora que elas ficam tão pesadas que formam o quê? A chuva ou precipitação. Ela cai novamente no solo, né, na superfície. Elas vão se infiltrando, ou nos aquíferos, né, que vocês aprenderam, e elas voltam novamente para a natureza, né, lá para o rio, que forma de novo o ciclo, ó. Tá no rio aqui, ela evapora, condensa, precipita, né, e vai formando sempre esse ciclo, ok? Esse daí é o ciclo da água na natureza. Aqui, ó, fala sobre, na página 355, fala sobre o orvalho e a geada. Vocês já viram um orvalho e uma geada? Eu acredito que sim, hein? O que é esse orvalho? Bom, quando amanhece, principalmente em dias frios, né? Vimos muitas folhas, flores, veículos principalmente, né? Vidraças e outros objetos que estão no ar livre ficam cobertos por gotinhas de água, né? Sem que tenha chovido. É o quê? O orvalho. E o orvalho, quando o vapor de água presente no ar se condensa, né? Quando ele entra em contato com superfícies frias, o que acontece durante a madrugada, né? E ao amanhecer. Se essa temperatura ela estiver muito baixa, as gotinhas de água, elas formam o quê? O orvalho. Elas congelam e formam o quê? Cristais de gelo, que é a geada, ok? Dependendo, se for muito intensa essa geada, pode causar prejuízos às plantações, ok? E queimar os vegetais. Isso daí por quê? Porque elas queimam dentro das estruturas dos vegetais, as seivas, elas congelam, então elas queimam, elas ficam pretas, né? Não sendo elas, o que acontece? Elas morrem, tá? Ou ficam ressecadas. Aí aqui, ó, nós temos um exemplo de orvalho, ok? E aqui do outro lado, um exemplo de uma geada, ok? E aqui em cima, ó, uma folha do pé de café queimada pela geada. E aqui no finalzinho, fala sobre... tem um benefício também da geada, né? Ela traz a parte ruim e a parte boa. Por que ela pode ser boa? Porque se cai muita temperatura, né? Forma esses cristais de gelo sobre o solo e muitas pragas da lavoura ou micro-organismos indesejáveis, né? Presentes no solo, elas morrem. Então, por isso que pode ser boa. Mas também, se ela for muito intensa, quando ocorreu em 1975, devasta plantações de café. Foi o que aconteceu no Paraná, ok? Aí queimou a vegetação e eles perderam as plantações, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Terminamos a unidade 4. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, ok? Pode chamar a professora no horário das nossas aulas, que a professora ajuda todos vocês. Até mais!